Alguém chamou pentecostal aqui? Eu vim. Que bom, irmão, que alegria, que bom presenciar tudo isso. A culpa é tua, viu, pastor Sérgio? É você que está enchendo esse povo aí de coragem, de ânimo. Brincadeiras à parte, eu estava dizendo para Ellen aqui que o pastor Sérgio é resposta de Deus para as nossas orações e principalmente resposta de Deus para as orações do pastor Daniel e da pastora Vivian, que nos amam e nos querem bem, e eu tenho certeza que eles têm essa convicção no coração, né? Então que Deus continue fortalecendo a vida do pastor Sérgio, que nos deu essa ideia incrível da gente falar sobre o caminho da Páscoa, até chegar a Páscoa. Temos só mais 2 domingos até chegar o domingo de Páscoa. Então eu queria chamar você, convidar você para a gente ler o Evangelho de João, capítulo 14. Vocês conseguiram ler algum evangelho aí durante esse período da quaresma? Dá tempo ainda se não conseguiu, hein? Se não começou, dá tempo ainda de você ler um livro da Bíblia, um evangelho. Vai fazer bem para o teu coração, para a tua alma. Eu tinha dito que o meu evangelho preferido é o de João, então eu terminei de ler o Evangelho de João esses dias. E a minha reflexão, então, antes da Páscoa, não podia ser diferente que não no Evangelho de João. João capítulo 14, nós vamos falar, irmãos, sobre a presença mais importante que nós precisamos invocar, pedir, perceber, porque é mais questão de perceber do que invocar nessa caminhada. João 14, do verso 15 em diante. Acharam aí? João 14, do verso 15 em diante. Tem celular, tem aplicativo, tem a Bíblia aí. Me acompanhem, por favor. Se vocês me amam, palavras de Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e está com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, porém vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. O meu Pai o amará, e nós viremos e a ele faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Amém? Amém? Está aqui a nossa leitura dessa porção do Evangelho. De certa forma, irmãos, eu refletindo bastante sobre esse período da vida de Jesus, esse texto que nós lemos aqui do Evangelho de João capítulo 14 faz parte do discurso de despedida de Jesus. Tudo isso aqui, o Evangelho de João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 aconteceu no momento de despedida, que é o momento da Páscoa. Aquela hora que ele reúne os seus discípulos e avisa a eles que vai embora, que vai ser assassinado. Então imaginem só o ambiente, o climão que não está. Os discípulos passaram o tempo todo entendendo que Jesus ia embora, mas não aceitando. Nós temos várias passagens nos evangelhos, vocês podem ver vários textos dos evangelhos, os discípulos meio que dizendo assim: mas precisa mesmo chegar nesse ponto?
Só precisa ir embora mesmo? Você tem que ir embora mesmo? Há um ponto de Jesus dizer assim, olha, se eu não for, não tem como o Espírito vir. Então eu preciso ir para o Espírito vir. Então, de certa forma, esse tempo angustiante da vida de Jesus reflete um pouco sobre o nosso tempo de angústia quando nós estamos em tempos difíceis. E eu estava pensando sobre o caminho da Páscoa e pensando assim, de certa forma, muitas vezes na vida nós estamos numa via crucis. De certa forma, muitas vezes na vida, a vida está imbricada num determinado momento da nossa vida, assim, que é tão complicado, é a famosa sinuca de bico, sabe? A famosa sinuca de bico, que parece mesmo um momento de calvário, de angústia, de dor. Porque você não sabe se você pode compartilhar essa dor com o seu companheiro, com a sua companheira. O clima já não está bom em casa, a coisa não está bem, aí você fica pensando, eu falo ou não falo? Eu compartilho ou não compartilho? E eu sou daqueles que procuro não compartilhar. E aí eu vou dentro de mim, sabe? É como se abrisse um buraco e eu... Sabe quando você vai num poço, desce um balde? Acontece comigo. Estou tratando isso, tá? Na minha boa terapia eu estou tratando isso, mas eu sou desses. E eu sei que muitos de nós somos desses. De que falar, se eu contar, a coisa já não está boa, melhor não contar. E a gente vai com isso machucando a gente, moendo, e a gente vai se angustiando. Então, de certa forma, a gente vive períodos de calvário na nossa vida. Assim como a experiência de Jesus. Assim como a experiência de Jesus. E aí eu estava pensando comigo assim, mas o que não faltou na vida de Jesus que não pode faltar na minha vida? O que encheu Jesus de coragem? Né, uma palavra bíblica bonita, intrepidez. O que encheu o coração de Jesus num tempo tão difícil de ele falar, de rasgar o peito e fazer a semelhança do que pastor Aviv, pastor Sérgio já me anteciparam quanto ao caminho da Páscoa e falaram aqui nos domingos anteriores. Quer encarar e ter certeza de que a vida vai florir. O que motivou Jesus? Bom, o que motivou a Jesus é a consciência de que ele tinha um chamado, tinha uma missão e ele era amado pelo Pai. E eu fiquei pensando, o que me dá a consciência? O que te dá a consciência? O que nos dá a consciência como comunidade de que a gente é amado por Deus? Não, irmão, não é o discurso. Não é o meu discurso. Não é o discurso do pastor Sérgio, do pastor Daniel, da pastora Vívia. Não é. Porque o que eu falo aqui hoje, eu tenho dito isso há muito tempo aqui na comunidade. O que eu estou falando aqui para vocês hoje, alguma coisinha ou outra vai ficar no coração de vocês, mas em 2 semanas a vida vai passar como um trator por cima da gente e a gente esquece, se perde. Por isso que, inclusive, que a gente se reúne todo domingo aqui para renovar nossas forças. Então não é o discurso. O que rememora a gente, não deixa a gente esquecer que a gente é amado, que Deus não nos abandona, não é a música. Embora a música seja muito importante, seja muito relevante, um louvor, né? Está dentro do carro, só você e Deus, aquele tempo que você chora dentro do carro, e aí quem para do lado fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo com a pessoa que está chorando lá dentro, às vezes quer perguntar, posso te ajudar, está acontecendo alguma coisa? Mas não, é só um tempo de oração que a gente está tendo ali, colocando as nossas dores diante do altar de Deus, né? Nós e Ele, somente. Às vezes não dá para ser no quarto, vai no carro, né? Ou vai no banheiro do trabalho, que eu sei que às vezes você está ali com o coração aflito, angustiado, e você se tranca lá no banheiro do trabalho, ajoelha e vai fazer uma oração, pedir ajuda a Deus. Então, a música não é o que deixa cravado no meu e no seu coração que nós somos amados por Deus e que Ele não nos abandona. A música ajuda, mas não é suficiente para isso. Não é. Não é o culto, a nossa performance, as cores aqui do púlpito, o jeito que a gente coloca o púlpito, que a gente organiza a nossa liturgia. Essas coisas ajudam, mas elas por si só não são suficientes. Não são suficientes, porque se fossem suficientes, ora, todo domingo a gente estava resolvido com todos os nossos problemas. Afinal de contas, era só fazer o ritual. Vem, ora, canta, contribui, ouve a palavra, canta, ora e vai embora. Mas não é.
são recursos, são apoios. Talvez um irmão, um amigo, talvez o pastor, a pastora da comunidade te ajudam, mas não somos nós que temos a responsabilidade, a missão e o poder de cravar no meu e no seu coração que Deus nos ama e não nos abandonará jamais. Essa é uma responsabilidade do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que não nos deixa, não nos abandona e não deixa a gente perder de vista que a gente é amado por Deus. É o Espírito Santo de Deus que não deixa a gente perder de vista em que pese todas as agruras da vida, todas as dificuldades da vida, todos os percalços, todas as barreiras. É o Espírito Santo de Deus que testifica no meu e no seu coração que a gente é amado por Deus. E isso não depende da gente. É o Espírito que faz, independentemente de se a gente faz a coisa certinha, a coisa errada, se a gente contribui, não contribui, se a gente ora, não ora, o Espírito continua testificando. Testificando. Esses dias eu estava num grupo de WhatsApp com alguns amigos ex-crentes que agora viraram gnósticos, ateus, sei lá, né? Estávamos conversando sobre uma coisa e um deles falou assim: gente, mas como é que vocês ainda suportam a igreja? Como é que vocês ainda continuam acreditando em Deus diante de tudo que a igreja evangélica tem feito, proporcionado? Agora, antes, até esses dias, era escândalo sexual. A coisa migrou agora é na casa dos milhões dos reais. A igreja evangélica recebendo milhões de reais, e ao que tudo indica, milhões de reais dos velhinhos do INSS. Olha como a coisa vai degringolando. Igreja evangélica, recebendo esse dinheiro, servindo como... A gente até suspeitava que aquele partido, que eu não quero dizer o nome, que tem 3 palavras, né? PC, sabe? Lava dinheiro em igreja. Eu não tenho dúvida que faz isso. Alguém tem? Eu não tenho. Eu não tenho prova. Então vou ficar na dúvida. Mas tem convicção, como diz o outro. Não tenho provas, mas tenho convicção. Só não vai ser motivo de condenar ninguém por causa disso. Mas agora, dinheiro dos velhinhos sendo lavado na igreja, para a igreja pagar suas contas, se estruturar, é o ápice do absurdo. E aí as pessoas ainda perguntam: mas e vocês ainda vão? Eu fiquei pensando: meu Deus, é verdade. Aí eu parei, me lembrei de uma conversa que eu tive com o pastor Daniel um tempo atrás, e fiquei pensando assim: é que o mistério me move. E eu não abandono o mistério. Mistério. Aquilo que os antigos chamavam de mistério tremendo, e que os crentes pentecostais chamam de mistério. É o mesmo mistério. É o mesmo mistério. O mistério que sondava o coração dos pais da igreja na época medieval, é o mesmo mistério que sonda o coração do crente quando diz: é mistério. É isso que me atrai. É isso que me move. É isso que me faz acompanhar a Jesus de Nazaré e acreditar em Jesus de Nazaré. A beleza do mistério. Eu não sei todas as coisas. Eu não tenho resposta para todos os problemas. Nem eu, nem a ciência, porque hoje Plutão é um planeta, amanhã já pode não ser. A teoria da evolução é só mais uma teoria. Quem lida com a teoria da evolução como verdade absoluta, somos nós que achamos que temos que combater a teoria da evolução. Mas os cientistas, biólogos, sabem que a teoria da evolução é só mais uma teoria, entre várias teorias sobre a nossa origem. Mas só mais uma teoria. E está tudo bem. Está tudo bem. Mas não tem resposta suficiente para todas as demandas do meu coração. Para todas as demandas do seu coração. Quem tem? Quem pode trazer as respostas para as demandas do seu coração e do meu coração? Aqui, nessa comunidade cristã que resolveu seguir a Jesus de Nazaré, nós clamamos pela presença bondosa, amorosa, sublime, doce da Ruá Divina. Ela é capaz de soprar sobre o meu e sobre o seu coração a convicção de que, apesar dos pesares, de todas as dificuldades que a gente passa na vida, dos perrengues, nós continuamos sendo amados e amadas por Deus. Deus não nos abandona. Então eu fiquei pensando assim, então a gente precisa ressaltar a presença do Espírito Santo no caminho da Páscoa.
E Jesus faz isso. Jesus faz isso. Jesus apresenta o Espírito como o Paráclito. Palavra grega para o Espírito. E Paráclito ou Paracleto é aquele que está ao lado. E me perdoe, irmão, vou ter que puxar minha sardinha aqui. Me perdoe puxar a sardinha, mas Paráclito é advogado. Desculpe puxar a sardinha aqui para o meu lado. E é o Espírito que está do nosso lado. E veja, ele não está à nossa frente. Jesus não coloca o Espírito e apresenta o Espírito como aquele que estará à nossa frente, puxando a gente. Não, não, não. É aquele que estará ao nosso lado, fazendo companhia para a gente, como quem ladeia com a gente na vida, na jornada. Essa vida difícil que a gente tem. É o Paráclito. Então eu fiquei sentindo essa necessidade de compartilhar com vocês e dizer para vocês o seguinte: nesse tempo de Páscoa, meu irmão, minha irmã, não hesite, não tenha medo de orar e pedir a Deus que de alguma forma, a forma que Ele pode fazer, que Ele sabe fazer, não se preocupe em controlar isso, mas de alguma forma Ele transborde no seu coração a sensação, o sentimento, a verdade de que o Espírito Santo de Deus transborda a sua e a minha vida de graça, de verdade, de paz. Essa paz que, como Jesus disse, só Ele pode dar. Então, nesse tempo de caminho de Páscoa, que é reflexo também da sua vida, como eu disse aqui, não hesite em clamar pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que a gente vai se perdendo nas filosofias, nos questionamentos. Eu sei que a gente vai se perdendo, como diria o profeta, não, o poeta, como pode um mesmo Deus ser ao mesmo tempo três? Coitado, morreu parece que morreu sem entender muito bem como é que poderia o mesmo Deus ser um, ao mesmo tempo ser três. Renato Russo. Então, não se preocupe com isso. Não se angustie com isso. Porque às vezes a gente se perde, questionando, não, porque isso aí é muito metafísico. É muito metafísico, e a metafísica, e a gente vai se perdendo, enquanto a gente está discutindo a metafísica, a vida está passando. Enquanto a gente está discutindo se Deus faz A, faz B, faz, não faz, a vida está passando. E às vezes, passando por cima da gente. Então, não se preocupa. Eu vou usar uma palavra que um velhinho, quando eu trabalhei há muito tempo atrás, eu era estagiário, ele gostava de falar. Toda roda de conversa ele chegava, era um vocabulário, um vernáculo próprio dele. Ele chegava e falava: vocês estão aí com questiúnculas? Nunca mais esqueci essa palavra. Toda a roda de conversa que a gente tinha, ele ia lá: vocês estão aí com questiúnculas? Aí eu gravei isso no meu coração e acho que é isso mesmo. Às vezes a gente fica com questiúnculas, com coisinhas tolas, bestas, se perdendo nessas discussõezinhas bestas e deixando de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, nesse tempo de caminho de Páscoa, vamos crer no que Jesus disse. Porque, olha, sentir medo faz parte. É natural. Nós vivemos, eu sou crente, vocês sabem, há mais de 20 anos. Então nós vivemos há muito tempo na igreja. Eu vivi muito tempo numa igreja que o pastor não podia demonstrar fraqueza. Por muito tempo na igreja, o pastor era o super-herói. Era o homem da fé inabalável. Por muito tempo. Né? Só depois é que a gente vai entender o quanto essa gente está doente. Adoecida. Emocionalmente, psiquicamente. Né? Por muito tempo eu fui desses. Até entender que não, sentir medo. Sentir medo faz parte da nossa condição humana. A gente sente medo mesmo. Sim, a gente sente medo. Às vezes a gente duvida se Deus realmente está com a gente, se Deus está realmente nos acompanhando. A gente duvida mesmo. E não tem problema, irmão. Não tem problema, porque fé não é ausência de dúvida. Fé é convicção. Convicção é mais do que certeza. Convicção é, a despeito das dúvidas, eu continuo acreditando. Eu estou duvidando. Pode não dar certo. Aliás, dizem que tem tudo para dar errado. Mas eu vou fazer. Eu vou seguir. Eu vou continuar.
Sabe por quê? Como a música cantou aqui, porque nós construímos o nosso alicerce de fé, não é, eu vou repetir, não é da doutrina. Nosso alicerce de fé não é a doutrina. Nosso alicerce de fé não é o culto, a liturgia, a música, os acordes. Não, o nosso alicerce de fé é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a pedra fundamental da minha e da sua vida. Como discípulos de Jesus, nós cantamos aqui: eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento. É isso, Jesus é o nosso fundamento. Nós não somos o povo do livro. Por muito tempo a gente disse que a gente era o povo do livro, o povo do livro, o povo do livro. Não, nós somos o povo de uma pessoa, de um ser humano, a quem o mundo olhou, a quem as pessoas olhavam e falavam: tem alguma coisa diferente em você, porque você fala com autoridade. E é uma autoridade que não é de cima para baixo, como a Pax Romana que acontecia. É uma paz que não é a Pax Romana, a autoridade com a qual Jesus falava. Porque o que é a Pax Romana? É fácil fazer paz assim. Me parece que tem um maluco inconsequente, cabelo descolorido mesmo, uma cor meio estranha, um pouquinho mais para cima da América, lá para a Banda do Norte, que quer instalar a Pax Romana no mundo. Porque a Pax Romana é muito fácil, gente. Você tem um exército poderoso, que chega matando, e diz assim: quem não concordar com as palavras do imperador, do César, de Herodes, de Pôncio Pilatos, fica à vontade, vai morrer. Fica à vontade para discordar, vai morrer. Essa é a Pax Romana. A Pax Romana é a imposição. Ou você aceita o que Roma diz, ou você morre. Você tem dois caminhos, aí você escolhe. Essa é a Pax Romana. E é assim que acontecia a Pax Romana, assim que os romanos instalavam a paz nos lugares que eles invadiam. Estupravam as mulheres, tiravam tudo que tinha da família, roubavam o plantio, colocavam impostos altíssimos sobre as famílias. É assim que acontece a Pax Romana. E se não está bom, tem jeito. Põe o pescocinho aqui, que a gente mata e resolve. Essa é a Pax Romana. Mas a paz de Jesus não é assim. A paz de Jesus é diferente. E Jesus diz isso aqui: eu vou dar uma paz para vocês, eu estou dando uma paz para vocês, pelo Espírito, que não é a paz que o mundo dá, é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que excede toda a lógica. É uma paz, irmãos, essa paz eu sei que todos nós sentimos, todos nós podemos sentir, e todos nós vamos sentir dela cada vez mais, quanto mais acreditarmos e confiarmos no Espírito Santo de Deus, na presença do Espírito em nós. Sabe essa paz que a gente não sabe explicar? O mundo está caindo, as coisas estão vindo, está desmoronando, mas tem uma paz que vem de dentro. Alguém olha para você, mas você consegue estar em paz com tudo isso? Então essa paz que a gente não sabe explicar é a paz de Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto no meio de nós. Amém, irmãos? Então que a gente não deixe, não perca isso de vista. Sabe por quê? Olha só que curioso, se você não fechou ainda a Bíblia ou está com o aplicativo aberto, o versículo 1 do capítulo 14, Jesus diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. O que Jesus quer dizer com turbar o coração? Não tenha medo. Não tenha medo. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar a morada para vocês. E o pastor Ed Renekiewicz fez uma aplicação desse negócio da casa aqui, que eu nunca tinha visto, eu achei maravilhosa. Porque ele diz: a casa que Jesus está dizendo aqui é a igreja. É a igreja que tem espaço para todo mundo, que tem abrigo para todas as pessoas. E é mesmo a igreja, porque Jesus vai e ele volta, porque ele ressuscita. E depois da ressurreição de Jesus vem o Espírito. E com a chegada e descida do Espírito começa o quê? A marcha da igreja. Então eu achei lindo que ele diz: a casa de muitas moradas é a igreja. E a igreja tem que ser isso mesmo, uma casa que tem muitas moradas para todas as pessoas, porque nós somos diferentes, temos histórias diferentes, nós temos demandas diferentes, nós temos até orientação sexual diferente. Mas isso não nos faz indignos, isso não nos faz de jeito nenhum
odiados por Deus, muito pelo contrário. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu acho bonita essa figura, porque os antigos, essa muitas moradas, Jesus está se referindo ao puxadinho do filho que não quer sair da casa dos pais, ou não pode. Na antiguidade, no tempo de Jesus, era comum. O pai, hoje em dia, né, a gente cria os filhos, como é que é? Cria o filho, né, para que ele siga a vida dele, né? Martin de vez em quando está incomodando a gente, ó, chora bastante. Quando bater 18, aí vai ser a minha hora. Eu vou suportar até os 18, a gente aguenta, a gente segura, mas quando bater... Dizem que é ilusão, né? Dizem que é ilusão, que a gente se ilude. Tem uns que ficam com 20, 22, vai ficando 25. Eu nem tenho moral para falar, porque eu saí da casa dos meus pais com 32. Que moral que eu tenho para falar também, né? Mas na antiguidade era comum os pais fazerem um puxadinho para os filhos. Era muito comum. E aí, é isso que Jesus está se referindo. Quando ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, é essa figura. Na casa do pai, vamos fazer um quartinho para você. Uma sala, um quarto, cozinha para você ficar. Então, Jesus está começando essa fala sobre medo, sobre temor, mas ele termina dizendo assim, ó, lá no versículo 22 que nós lemos: eu vou dar a vocês uma paz que é capaz de lançar fora todo medo. E eu vou repetir, irmãos. Por muito tempo foi ensinado para nós acreditamos que paz é a ausência de conflito, né? Paz é a ausência de conflito, é a ausência de turbulência, é a ausência de medo. Não, irmão. Não. Isso tem outros nomes aí, né? Uns chamam de neuroses, outros chamam de delírio, cada um chama de uma coisa aí, né? Cada um chama de uma coisa. Esse negócio de achar que a gente vai ter paz sem conflito. Não, irmão. Paz não é ausência de conflito. Paz é, ainda que existam conflitos, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Abacuque. Então, que nós nesse caminho de Páscoa não percamos isso de vista. O Espírito Santo de Deus está à nossa disposição. E Jesus diz assim, ó, que o Espírito vai fazer morada em nós. Está no texto. Está no texto. Quando diz que Jesus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitar ali, no original, é tabernaculou. Ou seja, criou o espaço dele entre nós, tabernaculou. Mas o que Jesus fala sobre o Espírito é mais profundo, irmãos. Mais profundo, porque no Antigo Testamento, o Espírito não vinha e ficava. Não. Eu fico brincando com isso, sabe? Se tiver um céu, chegar no rei Davi, tudo bem, excelência. O senhor foi um grande rei, né? Um grande músico, um grande poeta. Chegar no rei Salomão, tudo bem, excelência. Foi muito inteligente, sábio, riquíssimo. Mas tem uma coisa que eu pude experimentar que vocês não tiveram essa oportunidade enquanto estavam por aquelas bandas lá de baixo, que é a presença permanente do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, o Espírito vinha e ia embora. Vinha e ia embora. Vinha e voltava. No Novo Testamento, Jesus diz assim, ó, eu vou enviar o Consolador, e Ele vai fazer no coração de vocês morada. Morada. No meu e no seu coração, morada. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Morada. Habitação. Habitação.
Nós somos templo do Espírito Santo. Eu gosto sempre de fazer essa dissociação, porque muita gente diz assim, não, que igreja sou eu, não preciso ir em igreja não, porque igreja sou eu. Não. O Novo Testamento diz que você é templo do Espírito Santo, mas igreja é coletivo. Igreja não sou eu, igreja somos nós. Você é templo, mas igreja não é no singular, é no plural. E nós somos templo do Espírito Santo. E esses templos, quando se juntam, forma aquela que para mim é a melhor, a mais bonita, a maior das obras de Jesus, a sua igreja. A sua igreja. E é por isso que eu amo tanto essa igreja. É por isso que eu não arredo o pé de servir essa igreja. Já fiz isso uma vez. Já fui anti-igreja por um bom tempo na minha adolescência. Eu criei blog, escrevi site, fiz mundos e fundos com a minha indignação de adolescente. E hoje eu tenho o prazer de dizer, é uma honra, é um privilégio servir ao reino de Deus ao lado de vocês, a igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque vocês, como igreja, quando a gente é igreja, essa jornada do Calvário, essa via crucis da vida, que é a vida de cada um de nós, cada um com suas particularidades, não é que fica sem obstáculos, não, mas fica mais leve. Quando a gente é igreja, a caminhada fica mais leve. E fica mesmo, a gente sabe o quanto que a gente já pôde experimentar de tempos difíceis, e porque somos igreja, a coisa ficou mais leve. E a igreja começa quando o Espírito Santo desce. A igreja começa quando o Espírito Santo incendeia aqueles irmãos e irmãs com línguas partidas como de fogo. Diz o negócio foi tão escandaloso, absurdo, que foi o máximo que Lucas, que era médico, douto, conseguiu descrever. Olha, eu não sei muito bem o que eu vi. O que eu vi foi que eu vi, acho que vi, línguas partidas como de fogo descendo. E, de repente, o que era... Ninguém se entendia. Ninguém colaborava. Estava cada um na sua língua, de repente estava todo mundo falando a mesma língua. Essa é a igreja. Isso é ser igreja. Então, nessa jornada, irmãos, por favor, eu oro a Deus, não perca de vista a companhia do Paráclito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Esse Espírito. E aí cada um reage de um jeito, né? Cada um tem um jeito de reagir. Tem gente que é mais na sua, tem gente que não. Gosta de extravasar essa coisa. Porque por muito tempo a gente fala assim, isso aí é emocionalismo. Meu querido, você conhece algum humano que não tem emoção? Aliás, o que me parece é que quando algumas conexões são feitas nessa caixa aqui, que cada um de nós tem uma, a reação imediata é nas emoções. Né? Nas emoções. Então, não é emocionalismo. Ou se for também, que se dane, que chame de emocionalismo. É a reação do meu coração a essa alegria, essa convicção, essa paz maravilhosa de que as coisas são difíceis e são difíceis. Às vezes parece que a vida, algumas pessoas a vida bate mais até, né, do que outras. Às vezes parece que a vida pega pesado com algumas pessoas mais do que outras. Mas apesar disso, e em respeito a isso, mesmo assim a gente é capaz de sentir, como eu disse agora há pouco, uma paz, uma tranquilidade, uma convicção, uma acolhida, um abraço, um colo, que só o Espírito Santo de Deus é capaz de proporcionar no meu e no seu coração. Amém, irmãos? E se faz tempo que você não sente isso, eu oro a Deus para que você tenha, nesse tempo, ainda dá tempo ainda, a Páscoa está longe, falta 2 semanas, então que nesse tempo, se você não teve ainda essa oportunidade, eu oro a Deus, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, derrama sobre nós porção dobrada do Teu Espírito, para que a gente não perca de vista a presença abundante do Espírito Santo de Deus, porque, a promessa foi dada, Jesus não mente. A palavra de Jesus não faz curva, como a gente diz, né? A palavra reta, não faz curva. Ele falou, eu vou, mas eu vou falar com o Pai para mandar outro conselheiro, e Ele vai mandar. O Paráclito, o Espírito, a Ruá, essa companhia maravilhosa, e ela está no meio de nós. Aliás, irmãos, você mais ainda ousado, como disse Jesus, ela está dentro de nós.
fazendo morada. Às vezes, nem você acha que é digno. Nem você acha que é digno. Mas não interessa o que você acha. Interessa que Deus nos ama incondicionalmente. E essa convicção, essa paz, essa certeza, faz com que a gente supere todas as barreiras da vida. Amém, irmãos? Amém. Que nesse caminho de Páscoa, nós não percamos de vista a presença abundante do Espírito Santo de Deus. E quer saber mais? É na hora da angústia que essa presença é ainda mais perceptível. Ah, mas eu não estou vendo. Abre o olho aí, irmão. Abre o olho, arregala o olho. Não é esse olho físico que eu estou falando. É essa capacidade que nós temos de perceber o mistério profundo, tremendo. É essa capacidade que Deus nos deu de perceber. Às vezes arrepia, às vezes acelera o coração, às vezes a gente fica com o coração acelerado. Então, essa capacidade de perceber a presença abundante de Deus no meio de nós. Pode ficar de pé. Eu queria que nós orássemos nessa manhã, nesse tempo de caminhada, e pedíssemos a Deus que nos ajudasse de alguma forma a não perder de vista a companhia bondosa, amorosa do Espírito Santo de Deus. Se você puder, estenda a mão para quem está do teu lado, ou chega mais próximo de quem está do teu lado aí. Se você quiser, se você puder, se tiver como. Vamos orar. Vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo de quaresma. Senhor, ore comigo, irmão. Senhor, nós oramos. Mais uma vez nessa manhã pedimos ao Senhor que a tua forte mão segure as nossas mãos e que nós não percamos de vista o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, o Senhor conhece as nossas angústias, os nossos medos e temores. Ó Jesus, o Senhor que passou tempos tão angustiantes e difíceis no caminho do Calvário. Nós clamamos a Ti, Jesus, a Ti, a Ti. Às vezes nós perdemos de vista e não conseguimos sentir a Tua paz. Então, que o Teu Espírito Santo, esse Espírito que é santo, que é bonito, que é nobre, a ruá divina, sopra sobre nós a vida, para que a gente consiga continuar caminhando. Ó Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em dinheiros, outro em estabilidade econômica, mas nós, todavia, confiamos no Senhor, o Deus da nossa salvação, e é nas Tuas mãos que nós colocamos a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos, a vida dos nossos irmãos e irmãs, nas Tuas mãos, ó Deus bondoso e misericordioso, e pedimos ao Senhor, derrama sobre nós porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser verdadeiras dinamites nesse mundo, dinamites de graça, de verdade, de justiça, de misericórdia, de compaixão, para que todas as pessoas que de alguma forma cheguem a nós, se aproximem de nós, sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito e sintam essa paz que excede todo o entendimento. É assim que nós oramos, e é por isso que nós vamos cantar para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos.